Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Boa noite, é um prazer a gente poder voltar a estar gravando esses vídeos falando do Mestre, já que a gente deu uma paradinha aí, mas agora a gente está retornando e o tema proposto para hoje é sobre aqueles momentos que a gente pensa Deus estar longe ou a gente não esteja sentindo tanto a presença de Deus como deveria. É certo que nesses momentos a gente pensa por que Deus não fala com a gente, ou até mesmo se Ele está ouvindo a nossa oração ou se Ele não se esqueceu de nós, como a gente muitas vezes pensa ou a gente acha. O texto que eu quero ler está em Mateus capítulo de número 15, a partir do versículo 21, nós vamos ler até o 28, mas a gente vai dar algumas pausas para a gente comentar um pouco. A gente está aqui numa praça a céu aberto, talvez você ouça ruídos de carros passando, de ônibus, cachorros latindo e algumas pessoas talvez atrapalhando a gravação. Mas é um lugar que a gente achou para a gente estar fazendo esse vídeo e está um ambiente gostoso, está uma noite legal. E a gente vai falar um pouco então da palavra de Deus. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. É interessante essa narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, do versículo 21 ao 28 que nós lemos, que começa dizendo de uma certa mulher cananeia, o que já significa muita coisa. Quando a gente olha pelo lado de que os cananeus eram um povo considerado como cães, mesmo por ser gentios e não fazerem parte do povo de Deus. E tem toda uma questão também de religião, porque os cananeus tinham uma diversidade de deuses. E na história com o povo de Deus, com Israel, o histórico dos cananeus não era muito bom. Chega essa mulher diante do mestre, que provavelmente ela possa ter ouvido sobre Jesus como uma última esperança, ou uma única esperança que ela tivesse, sendo de outro povo, mas conhecendo que a compaixão que Jesus demonstrava e a compaixão que ele aplicava aos ouvintes e a todos que se achegavam a ele era muito grande. Ela viu Jesus como uma última esperança e ela chega dizendo: Senhor, socorre-me, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela toma essa atitude de fé. A Bíblia deixa claro que ela é uma mulher cananeia, que não deveria fazer parte desse milagre ou ter participação nisso. E ela chega diante de Deus, porque Jesus aqui e sempre será, é Deus. Nesse texto ele é Deus e ele sempre vai ser. Foi Deus a todo momento, mesmo em forma humana, porque o verbo se fez carne, a palavra de Deus toma forma humana. É isso que a palavra nos diz, que a Bíblia nos diz em João capítulo de número 1. Então aqui ele não representa Deus, ele é o próprio Deus. Não há representações. Há de fato a divindade diante de uma mulher, diante de um pedido de socorro, sem esperança e sem saídas humanas para isso. E ela diz: Senhor, me socorre, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. A palavra diz que o Senhor não responde palavra nenhuma. Eu quero falar sobre esse silêncio de Deus, sobre circunstâncias adversas na nossa vida que de repente nós olhamos Deus como uma única esperança e outras pessoas vão olhar Deus como uma última esperança. E a gente não consegue recorrer a mais ninguém e não consegue
colocar e aplicar o nosso coração em recursos humanos porque já esgotaram-se todos. Mas a gente recorre a Deus em oração, em súplicas, em petições. E essa mulher está simplesmente se derramando diante de Deus. E Deus não responde palavra nenhuma. É complicado a gente dizer que em certos momentos da nossa vida, a nossa última ou única esperança vai ser Deus. E quando nós elevamos tudo isso em oração, ou em uma súplica, Ele simplesmente não responde palavra nenhuma. Isso é muito complicado. E os discípulos olham para aquela mulher, olham para Jesus e dizem: olha, despede essa mulher que já vem atrás de nós gritando, está incomodando já. Essa mulher, ela, depois de os discípulos ter dito para ela ir embora, que ela estava incomodando, para Jesus despedi-la, ela começa a ter a sua esperança reavivada pelo simples mexer de lábios de Jesus, onde ela talvez pensou momentaneamente que alguma palavra de esperança pudesse sair da boca dele. Ele se dirige a ela, seu coração talvez bata mais forte nesse momento, ou tenha batido, e ela ouve talvez coisas que ela não queria ouvir. Porque frequentemente de Deus nós ouvimos coisas também que nós não queremos, apesar de não entender nesse momento de hoje. E Jesus diz: olha, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para você. Você é da casa de Israel? Você não é. Mas Jesus estava num propósito ali, de um contexto, no meio de israelitas, e ele veio certamente para os israelitas, mas ele estava querendo aplicar uma lição, tanto para aquela mulher, quanto para os discípulos e aqueles que estavam ouvindo, que eram religiosos, que simplesmente estavam servindo a Deus na religião meramente. Ela teve pôs em prática essa primeira arma, vamos dizer assim, de clamor, que quando a gente quer levar alguma coisa a Deus que é impossível para a gente usa o clamor, em oração, em súplica, a gente leva a Deus, entre aspas, é uma arma quando a gente está numa batalha espiritual, principalmente ela aqui, com a filha terrivelmente endemoniada, ou miseravelmente endemoniada, mostrando o estado que estava aquela criança, ou aquela adolescente, ou jovem, não sei, mas é deprimente o estado. É um estado de miséria espiritual, de uma possessão tão sobre-humana que o estado, a condição é muito desfavorável e precária. Então ela faz algo que eu faço, você faz, os louvores hoje ensinam o que devemos fazer, as mensagens são centradas para isso e dizem o que também devemos fazer, e ela fez algo que nós ouvimos frequentemente que dá certo, nós ouvimos frequentemente que é isso que nós devemos fazer, que é adorar. A Bíblia diz, então ela, adorando, disse: Senhor, socorre. A questão é o seguinte: não há barreiras onde há adoração. Isso nós ouvimos, porque não há cadeias que prendam o adorador, nós ouvimos. Mas com Deus, essas doutrinas que a gente cria para nós mesmos, baseadas em hinos, em cantores, ou em mensagens que são para o momento, e nós fazemos uma grande doutrina daquilo, em Deus, que é comparado o seu Espírito Santo como um vento, em João capítulo 3, versículo 8, que diz que sopra onde quer, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido de Deus, e é na vida de todo aquele que é nascido de Deus. Ele mostra, ele quebra essa regra que a gente montou de que a adoração para Deus é algo que vai incomodar tanto, ou vai tocar tanto o coração de Deus, que Deus vai mudar todo o projeto e todo o plano que Ele tem para a nossa vida naquele exato momento por ter adorado a Deus. A gente costuma citar Paulo e Silas na prisão, que foi um exemplo totalmente singular de ter sido açoitado, e entre açoites Paulo e Silas, com os braços amarrados, as mãos atadas, as pernas amarradas, num cárcere interior, na solitária daquela época, adorando a Deus, os portões foram se movendo, as cadeias foram quebrando. A adoração, ela é uma arma, sim. Mas e aqui? Aqui, entre aspas, não funcionou. Porque é até meio esquisito a gente dizer que a adoração funciona.
Essa palavra funciona dá a ideia que a gente tem que fazer alguma coisa para barganhar com Deus. Tal coisa funciona, tal coisa não funciona. E eu acho meio complicado isso. Ela adorou de Senhor, socorre-me. Aí você pode estar dizendo, onde vem a adoração? Ela chamou de Senhor. Para o povo cananeu, que é um povo politeísta, tinham vários deuses, chamar um único de Senhor era uma adoração, e aquela mulher sabia o que ela estava fazendo. E ela sabia mais do que o que ela estava fazendo, diante de quem ela estava. Que para o seu povo poderia ser um profeta entre os judeus, entre os israelitas, que surgiu e que era um falso profeta e se intitulava Deus, mas para ela era a única esperança de estar diante de Deus. Porque Cristo não era simplesmente a representação de Deus, ele era o próprio Deus como é hoje e sempre será Deus. É Pai, Filho, Cristo e Espírito Santo. O Filho é Jesus, o Verbo que se fez carne em João, capítulo de número 1, é Deus. Ela estava diante de Deus. Ela adorou a Deus. E o que Deus diz? Mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Eu não sei você, mas provavelmente eu teria desistido na etapa da súplica já. Que a gente dificilmente quer prosseguir. A gente já está passando dificuldade, a gente suplica. E o que Deus faz? Não responde, fica em silêncio. Os discípulos, que são aqueles irmãos que estão em nosso redor, religiosos, que olham para a nossa vida dizendo ele é indigno de receber alguma coisa de Deus, nós sim estamos perto de Deus pela nossa denominação, pela nossa tradição, por aquilo que representamos na sociedade, ou por nosso nome ter mais influência, às vezes em alguns meios, mais do que o nome de Jesus, propriamente dito. Alguns homens acham que o seu próprio nome tem mais poder do que o próprio nome de Cristo, o que é uma blasfêmia contra o próprio Cristo e uma prepotência, arrogância, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas a gente dificilmente passaria da questão da súplica. A gente suplica a Deus como a única esperança e ele fica em silêncio. Depois a gente apela para uma outra arma, para uma outra coisa que pode dar certo contra Deus, não no sentido de simplesmente ilustrar ou, entre aspas mesmo, esse contra Deus. Mas assim, de vamos medir força com Deus. Eu sei que o ponto fraco de Deus é a adoração. É uma coisa bizarra isso. Dizer, não, quando a gente adorar, as coisas vão acontecer. Porque a adoração, ela pode ser feita através de um louvor, de uma vivência diária. Mas se ela não tiver fé, até o amor sem fé é complicado, e até a fé sem o amor também. Porque a fé sem o amor não vai ter obras, e o amor sem fé, ele vai ter a questão de obras sem um objetivo. Então fica complicado isso, se não for um casamento legal entre fé e amor. A adoração fica vazia. Louvor é uma coisa, adoração também é outra coisa. Só abrir um parênteses aqui. Louvor é mais como um elogio. Você está louvando a Deus, você está elogiando a Deus. Você está dizendo, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra, glória, do próprio louvor. Por quê? Porque Salomão diz que a mulher sábia merece ser louvada. Não quer dizer que você está prestando culto à mulher sábia. Quer dizer que você está elogiando. Não está dizendo para adorar a mulher sábia, mas para louvar. Então é um elogio. Então não confunda louvor com adoração. O louvor está contido na adoração. E a adoração ela pode fazer parte do louvor. Mas são conceitos distintos. E nem sempre quem louva está adorando a Deus. E nem sempre quem adora consegue louvar. Embora seja de fato uma oferta a Deus como um cheiro suave, que acaba sendo um louvor, quem é verdadeiro adorador. E ela adorando, ela ouve isso. Olha, eu não posso pegar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Eu não posso fazer isso. Tirar de quem é de direito e dar para quem não é. É pesado. Imagine Deus chegando para você no momento onde você não tem mais esperanças, você não tem mais recursos e dizendo para você, ô cachorrinho, pão não é para você, é para os filhos. A sua única esperança é Deus. Você ouve, primeiro você sente o peso do seu silêncio e depois você sente o peso de uma palavra contrária àquilo que a esperança dizia.
E quando a esperança acaba, tem uma arma, novamente entre aspas eu estou dizendo, que se chama fé, que essa é inabalável e essa é indestrutível. Que essa vai dar sentido ao clamor e à súplica, que essa vai fazer valer a adoração, e que essa sim vai falar com Deus de uma maneira que a adoração não consegue, que a súplica não consegue, mas a fé consegue falar sem palavras. A fé consegue dizer sem palavras, apenas com atitudes. E ela pensou, palavras humanas nenhuma poderiam convencê-lo ali, mas ela visualizou pela fé aquela cena de uma mesa de cachorrinhos em volta, dos filhos dos senhores comendo e bebendo ali, e ela disse: sim, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus para tudo. Ele vê mais do que uma adoração, ele vê mais do que uma súplica. Ele vê fé. Fé essa que os discípulos não tinham, fé essa que os religiosos, doutores da lei, conhecedores de toda a lei mosaica, e se autodenominavam filhos de Abraão por serem filhos na fé, eles não tinham essa fé. E Jesus olha e diz assim: tudo bem, mulher, eu me rendo. Em outras palavras, seja feita conforme a tua fé, porque eu não vi fé tão grande como essa. Em outras palavras, a sua fé tocou aqui dentro e a gente vai... o milagre vai acontecer. Seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que desde aquele momento a filha dela ficou livre. Agora, aplicando isso para as nossas vidas, eu sei que é difícil quando Deus se cala diante do primeiro passo, que é a súplica, a primeira tentativa nossa, que é a súplica, porque todas as vezes que Deus fala com a gente, a sensação que a gente tem é que a gente existe. Quando Deus deixa de falar, a única sensação que fica é que nós não existimos. Parece que nada vai para frente, não conseguimos trabalhar direito, não conseguimos cultuar a Deus na igreja direito. As coisas simples se tornam mais difíceis porque a gente não consegue enxergar essa luz no fim do túnel. A única esperança é Deus, diante de uma situação miserável como a dessa mulher. E entre outras situações que nós podemos citar, simples e grandes, abismos pequenos e profundos, dores de cabeça ou AIDS e tumores e câncer. Problemas que o homem pode resolver, Deus resolve. Problemas que o homem não pode resolver, Deus também resolve. Ele faz o que o homem pode fazer e ele faz o que o homem não pode fazer. Porque ele é Deus. E a gente clama e não tem resposta. Os dias vão passando, nosso coração vai se amargurando, a gente cita aquele dito popular, ditado popular, adágio popular, provérbio popular, como você quer: quem canta os males espanta. Então vamos cantar e adorar a Deus. E a gente vai lá: porque não há cadeias ou barreiras, esqueci até o hino, onde há adoração, ou onde tem um adorador, onde há um adorador, o meu Deus vem quebrando tudo, destruindo tudo, botando fogo em tudo. Esses hinos estão por aí. Mas e fé? A fé faz você pensar um pouco como Deus pensa por um instante. Faz você enxergar como Deus enxerga, ouvir como Deus ouve, falar como Deus certamente gostaria de ouvir você falando. E enxergar de olhos fechados. Porque a fé não depende de visão. Em Hebreus diz que aqueles que caminham por fé não por vistas. E quando a esperança de um clamor, de uma súplica se acaba, quando a esperança de uma adoração é respondida como: eu não vim para você, eu vim para Israel, a fé faz você pegar a palavra lançada contrária a você, que Deus mesmo às vezes lançou, e você devolver carregada de fé, dizendo: sim, Senhor, é verdade, Tu és soberano e absoluto, eu concordo com o que o Senhor diz, mas é da migalha que eu preciso. É só um pouquinho. É só um pouquinho daquele Deus que disse haja luz e a luz teve que se virar para existir.
dá um jeito de existir, de que criou todo o universo, todo mundo com a força do poder da sua palavra. Então ele, olhando para nós, vai dizer: esse sim é filho de Abraão, esse não é seguidor da lei, esse aí não apedreja a prostituta, esse não é circuncidado, ou entre outras coisas mais, mas ele é filho de Abraão naquilo que é para ser, na fé. Ele é circuncidado aqui dentro, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vai fazer com que esse Deus amoroso transforme, porque até a possibilidade de mudança está no plano dele. Até quando ele diz não, se houver fé, ele pode dizer sim, porque a possibilidade de mudança vem do próprio Deus. Aí você pode dizer: mas como se dá isso? Como que pode acontecer isso? Sendo nós tão pequeninos, tão falhos e tão pecadores. A fé não é sua. A Bíblia diz: a fé é dom de Deus. Certamente nessa mulher, quem tocou foi o Espírito Santo. E fez com que ela tivesse uma fé e uma esperança que ela não tinha, unida ao amor de Deus. Fez com que ela visse toda aquela cena, imaginasse, dissesse para Deus, pegando a palavra do próprio Deus em Jesus ali, devolvesse a palavra dizendo: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. É essa palavra que eu queria dizer, que eu quero que fique no seu coração. E eu peço que você medite nisso. Quando a súplica foi respondida com silêncio, quando a adoração foi respondida com uma palavra talvez grosseira, ou que a gente não queira ouvir, ou não queria ouvir naquele momento, a fé, pela fé, as coisas vão acontecer. Porque a fé vai fazer você aceitar o não de Deus, se definitivamente o não for a resposta que Ele quer. Vai fazer você aceitar os nãos, que não são fáceis de um pai nem de uma mãe, quanto mais de Deus. E a fé vai fazer, se for a vontade de Deus, que você transforme esse não em possibilidade de sim, diante do poder dessa fé que transforma tudo. Em outras palavras, você luta com Deus e prevalece, como Jacó. Ainda que você seja ferido na coxa, leve uma marca para o resto da sua vida, que é a marca de Deus em você, tocando na sua intimidade, que a coxa representa intimidade. A fé faz você ser tocado na intimidade, você ter tanta intimidade com Deus, que Ele possa transformar o não em si. E é exatamente isso que o Espírito de Deus quer deixar para os nossos corações. Que você siga e prossiga em fé, em amor e em esperança. Saiba que o maior desses três é o amor. Que se um dia o amor de Deus acabar, a nossa fé foi vã, Cristo morreu em vão, e Deus se torna uma grande mentira. O que nós sabemos que não é. Agora, se esse Deus é verdadeiro e existe, a Bíblia diz que Ele não tem amor. Porque eu posso ter dinheiro e posso não ter dinheiro. Uma pessoa pode ter amor e depois não ter. Mas Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que está escrito na palavra. E esse amor vai fazer com que essa fé seja implantada no seu coração, para que os nãos diante das adversidades da vida se transformem em sim, diante até de uma palavra que Ele mesmo lançou, mas que por fé Ele pode transformar. Porque Abraão, tendo a esperança mortificada, ele creu contra a esperança. Ele achou fé de uma esperança que já nem existia. Esse é o poder da fé, dos heróis da fé, que a palavra de Deus diz, e que eu e você somos, de certa forma, heróis da fé. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus.